O texto de hoje diz até assim, olha, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Você acha que tem algo difícil que Deus não possa fazer, sendo a vontade de Deus e fazê-la? Não, pastor. E aí a gente pega outra palavra do Novo Testamento, quando Jesus diz que para Deus, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Essa é a palavra da fé, querido. É a palavra do ânimo novo. É a palavra que nos faz avançar. É a palavra que nos leva realmente a acreditar que Deus abre portas aonde não tem portas. Amém, queridos? Deus faz coisas que a gente jamais imaginaria que Ele iria fazer para poder completar e realizar aquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a obra dEle. Não há nada difícil para o Senhor. E o tema da mensagem de hoje, né? A luz no fim do túnel. Por que esse tema? Por que Deus me falou isso? Quando eu estava ali orando ao Senhor e Deus me deu essa palavra. Porque, na verdade, queridos, porque a luz no fim do túnel, pastor, essa é uma mensagem assim, para quem está realmente, né, no sufoco. Não, não é não. Se você perceber, milhares de pessoas hoje, querido, não encontram mais essa luz. Por quê, pastor? Porque milhares de pessoas, inclusive pessoas que dizem que creem em Deus, pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas, quando elas estão desesperadas, quando elas estão diante de uma tempestade, de uma adversidade, o que elas fazem? Muitas pessoas hoje caminham para uma solução nas drogas, caminham para a separação do casamento, caminham para o suicídio. Muitas pessoas dentro da igreja caminham para saírem do caminho e da presença do Senhor, se afastam, se desviam, voltam ao mundo. Mas por quê, pastor? Porque elas não veem uma luz no fim do túnel. Elas não veem uma luz no túnel. E elas ficam ali. E o que mais está acontecendo nos dias atuais é exatamente isso. Quando as pessoas não veem uma luz, querido, diante da situação que ela está vivendo, o que elas fazem? Elas procuram uma saída que não é a de Deus. Elas procuram uma fuga que não é orientado pelo Senhor, porque Deus não manda a gente fugir. Deus manda a gente enfrentar. Amém? Na Bíblia só encontrei uma coisa que Deus manda a gente fugir. Pastor, foi Paulo aconselhando o jovem pastor Timóteo, dizendo assim: jovens, fujam dos desejos da mocidade. A gente encontra isso aí, né? Então, quando nós precisamos saber que Deus, querido, não importa a circunstância, Deus ainda está no controle. Diga, Deus ainda está no controle. Precisamos saber que nada acabou enquanto Deus não disser acabou. Se Ele não disse, mas o médico disse, pastor. Mas o patrão disse, pastor. Mas o governo disse, pastor. Mas o presidente disse, pastor. Não, nada acabou enquanto Deus não disser acabou. A última palavra sempre será dele. Precisamos, irmãos, saber que as dificuldades e tragédias que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, não são motivos para nós cairmos fora. Não, para nós desanimarmos. O pastor Corre, ele costumava dizer, quando o trem passa por um túnel e o nosso mundo fica escuro, você pula fora? Não. Quem já andou de metrô aqui sabe muito bem disso. Entra no túnel, fica tudo escuro, e aí? Por que você não pula fora? Me diz. Porque você acredita e confia no motorista que está lá, que vai conduzir você até encontrar o lado de fora, a luz. Você não pode cair fora.
Você não pode desfalecer. Confia, Deus está no controle. Deus está na direção da tua vida. Amém? Mas é uma tragédia, pastor. Mas Deus continua ali, irmão, no controle. O jeito de lidar com o desânimo, a cura para o desapontamento está exatamente em continuar acreditando que Deus está no controle. Volte e leia a história de Deus na Bíblia, irmão. Leia a história de Deus. Leia de novo. Leia de novo. Lembre-se que você não é a primeira pessoa a chorar. Há muita gente que também está chorando. Lembre-se que você não é a primeira pessoa a ser ajudada. Tem muita gente sendo ajudada. Leia a história de Deus. Leia a história que Deus está escrevendo da tua vida. E leia de novo. Há uma luz, querido, no fim do túnel. Por isso não desfaleça. Não desanime. Não se suicide. Não caia fora. Não abandone o barco. Não se entregue aos pensamentos negativos. Acredite e se renda a Deus. E Deus, irmão, Ele diz para você nessa tarde: eu sou contigo. Não vou te abandonar. Aleluia. Lembre-se, querido, no túnel haverá uma luz. Entenda isso. Acredite. Por que o senhor fala com tanta convicção isso, pastor? Por 3 coisas simples. Primeira, a última palavra sempre será de Deus. Sempre será de Deus. Não existe fim enquanto Deus não se pronunciar. Amém? Até a ciência tem se rendido à Bíblia. Até a ciência. Não estou dizendo os médicos não, porque os médicos há muito tempo eles têm se rendido à palavra. Mas a ciência tem se rendido à Bíblia. A palavra do Senhor. Enquanto Deus não se pronunciar, mesmo que a ciência possa comprovar que não há mais jeito, que não tem como mudar isso, que não tem como mudar aquela história, não adianta, meu irmão, a última palavra continuará sendo a palavra de Deus. Tem que ser a dele. Ah, nós vamos tomar essa decisão, porque pastor, nós não sabemos mais o que fazer. Calma aí, vocês já consultaram a Deus? Já buscaram a Deus para saber qual é a palavra que Ele tem? Mas não tem mais o que fazer. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Foi Deus? Não. É o que eu estou vendo, pastor. Mas meu irmão, meu amigo, a Bíblia diz que você não caminha pelo que você vê, você caminha pelo que você crê. Aleluia! Então tem que ser pelo que você crê. Vou te contar a história que está na Bíblia só para poder fortalecer isso. Em Marcos, capítulo 5, tem a história de uma mulher, de uma filha que estava morta. Diz assim: estando ele ainda falando, Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, que foi buscar Jesus, porque a filha dele estava enferma. E enquanto ele foi buscar Jesus, no meio do caminho, Jesus curou uma outra mulher, que estava enferma há 12 anos, com fluxo de sangue. E de repente, então, vem os servos daquele chefe da sinagoga e diz para ele: olha, não precisa importunar mais Jesus. Por quê? Porque a sua filha já está morta. Olha só o que Jesus diz para ele: não temas. A última palavra foi a de Jesus. Só creia. Vira para o teu irmão: meu irmão, não tema não, só creia. A coisa vai fluir. Amém? Vai fluir, meu irmão. Enquanto a gente cantava aqui, né, aquela música tão linda, né, no poder do nome de Jesus, poder que liberta, poder. E Deus falava ali comigo assim: olha como que eu estou agindo aqui, nesse lugar. E ele falava assim no meu ouvido, como se eu estivesse ouvindo. Você acha que as pessoas que estão aqui, elas estão entendendo, elas estão sentindo que eu estou agindo nesse lugar?
Porque no nome dele as coisas acontecem, não tem como não acontecer. E é só no nome dele. Não é no nome do pastor, não é no nome da Maria, não é no nome do João, não é no nome do Paulo, não é no nome do Papa, não é no nome do presidente, não é no nome do Paulo, não é no nome do Pedro, é no nome dele. Então pare de ficar buscando aonde não tem poder, irmão. Ele deu a última palavra para o chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito, olha só, e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? Uma pergunta que de repente foi tão, para alguns, para os que estavam chorando ali, estúpida. Será que esse profeta não está vendo que morreu uma menina? Será que ele não está vendo que a menina, a filha do chefe da sinagoga, e nós estamos chorando aqui por causa disso? Aí ele diz assim: a menina não está morta, ela só dorme. A última palavra foi a dele. Ele entra ali: menina, levanta. E a menina que estava morta ressuscitou. Porque a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem fogo aí queimando você, irmão. Tem fogo aí queimando você. Mas eu vou no outro exemplo ainda, eu acho que é mais forte ainda. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Lázaro havia morrido há 4 dias. E Marta e Maria, ao conversarem com o Senhor, disse: se o Senhor tivesse chegado antes. Porque para muito crente, para muito não crente, Jesus chega atrasado, irmão. Não importa qual seja o tamanho da desgraça. Quando a graça chega, transforma a desgraça em graça, transforma a maldição em bênção, transforma a morte em vida, transforma a doença em cura. Aleluia! Aí disse para Marta assim: Marta, Marta, se tu creres, você vai ver a glória. Mas olha o que Marta diz para ele: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. A última palavra foi a dele, irmão. Mas 4 dias ele estava morto, já estava no túmulo. Não importa. Você diz assim: já acabou tudo, pastor, não tem como mudar. Aí Jesus vem com a palavra e diz assim: não, eu tenho como mudar isso. Do nada, Ele faz tudo. Mas não tem nada, pastor. Mas Ele é o Senhor do nada e o Senhor do tudo. A terra era sem forma e vazia. E Ele só deu uma palavra: haja luz, e houve luz. Vira para o teu irmão, diz para ele:
Meu irmão, a última palavra é a de Deus. Vocês lembram da história de Daniel? Quando todos achavam que ele havia sido comido pelos leões famintos, chega lá o rei, abram aí a cova dos leões, e sai Daniel lá de dentro. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que enquanto Daniel estava lá, um anjo do Senhor amarrou a boca dos leões. Agora uma palavra direta para você: não importa aonde, como você estará, Deus, Ele não vai te abandonar. Ontem, eu fazia uma caminhada lá na praia, viu, pastor Marcos Júnior? E aí passei e ouvi a história de uma mulher que estava sentada, olhando para o mar, e um senhor dizia: ela veio aqui só para chorar. Quando você entende que Deus está com você, Ele não te deixou, você pode até chorar. As lágrimas podem até descer, mas ela não vai durar mais que uma noite. No dia seguinte, a alegria vai voltar ao seu rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, não turbe o vosso coração. Quando você ouvir alaridos de que não tem mais como mudar a situação, não tem mais jeito, não dá certo na minha vida, não tem como fazer mais porque está tudo destruído, saiba e entenda que existe um Deus que é soberano, que está no controle de tudo e que nada é impossível para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, volte e leia a história de Deus. Leia de novo e de novo, até você se convencer de que a última palavra sempre será a dele e não a sua. Amém? Segunda coisa que me faz entender que não importa o túnel, haverá uma luz. Qual é, pastor? Que o fim do homem é o começo de Deus. Quando o homem se entrega dizendo que acabou, pode ter certeza, daí começa um novo começo. Deus começa a tomar conta da situação. Enquanto você não entregar a Ele, disser para Ele: olha, não tem como, Ele ainda não vai agir. Deus só vai agir no momento em que você entrega. No momento que você diz assim: não tem, eu não consigo, eu não dá mais. Olha, Senhor, e aí você vai para total e completa dependência dele. Ah, meu irmão, segura aí. Segura aí, que o inferno vai balançar, o céu vai estrondar e vai abrir. Miríades de anjos vão ser, conduzidos, porque o céu vai conspirar ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe isso aí no teu coração em nome de Jesus. Deus, irmãos, quer escrever uma nova história, mas você precisa se entregar. Enquanto você achar que você é alguém, Deus não vai agir. Porque, na verdade, Deus, Ele quer dizer exatamente isso para você. Meu filho, enquanto você não entender que sou eu que vivo,
eu não tenho como ajudar você. Mas no momento em que você disser, eu não vivo mais, quem vive agora é Deus na minha vida. Fala para o teu irmão, aí acabou. Fala para o teu irmão, aí acabou. Não tem quem vai te segurar não, irmão. Ei, não tem, mas minha casa, pastor, meu lar, minha família, pastor, mas está assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não importa, ninguém vai te segurar. Porque se você não vive mais, mas Deus vive através da tua vida, o que vai acontecer? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Aleluia! Essa é a revelação de Deus. Quando o homem já não é mais ele, mas ele deixa que Cristo viva através dele, acabou, irmão. Nada mais vai te segurar. Ninguém segurou Pedro, ninguém segurou Paulo, ninguém segurou, irmãos, os apóstolos. A igreja avançou. Por quê, pastor? Porque eles não eram mais eles, agora era Cristo através da vida deles. Ei, você não tem um dinheiro para me ajudar aí? Não tenho um prata, não tenho um ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta daí e vai andar em nome do Senhor Jesus. É desse jeito. Não era mais Pedro, agora era Jesus através de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não acredita nisso. Os crentes, quando estão passando por luta, por tempestade, a primeira coisa que eles fazem é desanimar da fé. É uma fuga daqui, é uma fuga dali. Desvia daqui, desvia dali. Sabe por quê? Porque eles ainda querem ter o controle das coisas. Entrega esse controle na mão de Deus, pelo amor de Deus. Entrega o controle do teu casamento nas mãos do Senhor. Entrega o controle da sua vida profissional diante do Senhor. Entrega o controle da sua vida espiritual diante do Senhor. Deixa Deus conduzir agora. A luz, querido. O seu fim é o começo de Deus na sua vida. Olhe para a história de Paulo. Era alguém, era o Todo-Poderoso. Paulo se sentiu o cara. Quando ele caiu, acabou Paulo. Quando ele voltou a ver, já não era mais Paulo. Já não era mais Saulo, agora era Paulo. Deus muda. Deus muda. Amém? Eu vou profetizar aqui. Mas tem gente que precisa cair para poder Deus fazer a obra que Ele quer fazer. É verdade. Por que isso, pastor? Porque o homem endurece o coração, resiste ao que Deus quer fazer. Olhe para a história de Jó, que teve que perder tudo para entender que Deus era Deus da vida dele. Agora, Senhor, realmente eu te conheço. Não te conheço de ouvir falar. Eu te conheço de ver o Senhor, de experimentar o Senhor, de saber que o Senhor é Deus da minha vida. A tal ponto dele dizer assim, não importa que eu morra, eu vou continuar crendo em Deus. Não importa a doença, não importa a perda, eu vou continuar crendo em Deus. Se Ele curar, amém. Se Ele não curar, amém. Se o problema passar, amém. Se não passar, amém. Mas eu vou continuar dizendo que Deus é Deus na minha vida. Aleluia. Glorifica mesmo, meu irmão. Glorifica mesmo. É desse jeito. Nós estamos vivendo um evangelho muito tranquilo, né? Vivendo um evangelho que as pessoas têm que... Pastor, o evangelho tem que me dar uma coisa boa. A coisa boa que você recebeu do evangelho é Jesus na tua vida. O que você está pensando em coisa boa? As coisas boas são as eternas. As passageiras são só paliativas. Então as coisas boas são as que pertencem à salvação. Então vivemos hoje um evangelho assim. Se me satisfaz, tá bom. Não é? Tem muita gente que busca a Deus porque ele quer ser curado. Porque Deus dá coisas para ele. Mas Deus tem que ser Deus na tua vida, você tem que adorá-lo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós cantamos isso hoje aqui. Olha a história de Abraão, irmãos. Quando ele entregou o filho dele, é aí que ele entendeu que o amor dele por Deus tinha que ser mais do que o amor que ele tinha pelo filho que Deus deu a ele.
Então tem gente que ama mais a esposa que a Deus. Tem gente que ama mais o filho do que a Deus. Gente, tem muita gente que ama mais o que Deus deu para ele do que o próprio Deus que deu para ele. Por isso que Jesus, uma certa ocasião, disse para os discípulos: olha, se você não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seus filhos, seu irmão, sua irmã, você não é digno discípulo. Você tem que me amar mais do que a eles. Você está entendendo isso, irmão? O fim do homem é o começo de Deus na vida dele. Aleluia! Por isso que eu entendo quando Paulo diz: vivo não mais eu. Não, eu não vivo mais. Não, Paulo, não vivo mais. Desde que eu caí e levantei de novo, eu sou um novo homem. Eu não sou mais o Saulo, eu sou o Paulo. Quem falou que sou Paulo é Deus. Então é Deus da minha vida. A vida que agora vivo nessa carne, nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo na fé. Não importa se hoje tem e amanhã não tem. Não importa se tem abundância hoje, se tem necessidade amanhã. Não importa se Deus vai me dar hoje ou se Deus não vai me dar. Não importa, Deus é Deus. Hoje tem um tal de coaching. O que foi de doença no Brasil? O evangelho, canalizaram o evangelho para aquilo ali. Então o cara não vai sofrer, o cara... Não, irmão. Evangelho, nós não cremos em Jesus só para salvação, não. Nós cremos em Jesus para padecer também. Fala para o teu irmão, você vai padecer também. Amém? Não estou falando, pastor, então eu não tenho que fazer coaching. Eu já fiz, pastor. Foi uma bênção na minha vida, aleluia, glória a Deus. Aquilo é uma ferramenta, irmão. Mas ela não pode ser associada ao evangelho. Aquilo é uma ferramenta profissional, uma ferramenta de trabalho. Mas não é uma ferramenta do evangelho. Não é não. Pode falar o que for. Eu não concordo com o senhor. Você não precisa concordar comigo. Eu não falo aqui para convencer você. Eu falo aqui o que Deus manda eu falar. Eu vou falando. Você está entendendo, irmão? Quando não é mais o homem, é Deus. Então, tudo é o homem. Tudo sou eu. Tudo é para a pessoa. Tudo, sabe, se não está bom ali, eu não quero mais ficar aqui. Se não está... Jesus, tudo para o homem. Não. Nada para nós, tudo para Deus. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Amém, queridos? Se vamos fazer algo aqui para melhorar, é para Ele, é por causa dEle, é por meio dEle, aleluia. É tudo para Ele. Nada é para nós, nada é para o homem. Tudo é para Ele, aleluia. E deixa eu terminar aqui. Que essa luz do fim do túnel, irmão, existe essa luz. Quando, pastor? Quando a graça de Deus é o suficiente. Quando Paulo pediu ao Senhor que o livrasse de algo que lhe fazia sofrer, ele ouviu como resposta exatamente essas palavras. Olha só, Deus falou para ele assim: a minha graça te basta. Fala para o teu irmãozinho para ele entender isso. Fala: irmão, a graça de Deus é suficiente. Está sofrendo? Fica na bênção. Está na dor? Fica na bênção. Está na luta? Fica na bênção. Está passando pelo vale da sombra da morte? Fica na bênção. Segura aí, irmão, já estou terminando. Segura aí. Paulo disse assim, olha, ele teve visões e revelações da parte do Senhor. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, isto é, no paraíso. Paulo foi arrebatado ao paraíso, irmão. E sabe o que ele diz? Ele diz que ouviu palavras inefáveis, impronunciáveis. Então, Deus mandou um mensageiro que enviou nele um espinho na carne. A Bíblia não fala qual era esse espinho, mas deixou claro que o espinho era doloroso. Que alguém já viu o espinho não ser doloroso? Né? O espinho é doloroso, mano. Pá, bateu no espinho, entrou na sua pele, entrou na sua carne, você
Sente, aquilo fica doendo ali. Tira o espinho. Diz a Bíblia que Paulo pediu por 3 vezes ao Senhor. Deus não tirou. Que Deus ruim, né? Deus não amava a pastora Paulo. Você vê? Que Deus ruim, né? O cara foi açoitado, um monte de coisa que ele viveu. Né, pastora? Gente, que Deus ruim, mano. Ah, não. Porque hoje é assim, né? A igreja não tem amor. Essa é a palavra mais dita por Satanás. Ele faz de tudo para destruir a igreja. Eu tenho visto alguns vídeos aí, irmão, que eu penso assim, rapaz, se um crente que não é maduro, que não é firme na palavra, ver esses vídeos, ele vai enlouquecer. Vídeos de pastores. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê as coisas, não sabe reter o que é bom, acha que tudo que está ali é bom e engole aquilo. Diga ao teu irmão, cuidado, irmão. Por 3 vezes. Aí Deus fala assim, a minha graça te basta, é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Os propósitos de Deus, irmão, olha aqui para mim aqui, olhe para mim aqui, ouça isso. Não repousam na força do homem. Ao contrário, quanto mais fraco você é, mais Deus vai agir na tua vida. Quanto mais dependente você é dele, quanto mais você se rende a ele, quanto mais você entende que você não é nada sem ele, mais o poder dele se aperfeiçoa na sua vida. Muita coisa, irmão, na nossa vida, o Senhor vai removendo do nosso caminho. E outras tantas, Ele vai dizendo assim, eu vou te ajudar a enfrentar, eu não vou remover. Paulo, você vai ficar com esse espinho. Mas, Paulo, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou estar contigo. Esse espinho não vai te derrubar, não vai te destruir, não vai te afastar de mim, porque a minha graça, o meu favor é contigo, eu serei contigo, você vai vencer, você vai conseguir, vai dar tudo certo, eu vou te fortalecer. O que nós precisamos aprender, irmão, é que existem coisas que Deus permite. Guarde isso daí, ouça isso, que continue em nossa vida, e que desejaríamos que Ele retirasse de nós, pois nos incomoda e muitas vezes traz dor a nós. Mas Deus, irmão, deixa aquilo ali exatamente para nos proteger. De quê, pastor? Da nossa arrogância, da nossa vaidade, do nosso orgulho e da nossa carne. Deus deixa ali. Por que o espinho foi colocado? E interessante que a Bíblia ainda diz assim, foi um mensageiro de Satanás que estava ali. Jesus, que Deus é esse? Esse espinho era violento, irmão. Estava ali. Mas Paulo, ele não abriu mão. Paulo continuou firme. E aí nós cantamos uma música, o mais importante para nós é que ele continua sendo Deus, não importa. Se está doendo, se não está doendo, se a luz veio, sempre Deus vai ter uma resposta para você. E Ele vai dizer para você, meu filho, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você passar por isso, para você vencer isso, para você lidar com isso, para você administrar isso. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, mas fique firme em nome do Senhor Jesus. Diga para o teu irmão, e isso é só o começo, fala para ele aí. Porque não existe um túnel que Deus não faça você entrar nele, em que não haverá uma luz dele, para te ajudar, te fortalecer, te levantar, e dizer para você, querido, que a última palavra sempre será dele. Que quando você reconhecer que você não é nada sem Ele, Ele começa a escrever uma nova história. É verdade. É verdade. E que Ele, não importa
a dor, não importa a luta, a graça dele vai sempre te encorajar e vai sempre te fortalecer. Sempre te encorajar e sempre te fortalecer. Para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu concluo dizendo, querido, que Paulo diz a Romanos, aos irmãos, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.